Olá a todos e a todas. Primeiramente, eu quero informar que o nosso vídeo possui legendas disponíveis por meio da função de legendas do YouTube e que os nossos slides foram elaborados com o fundo na cor branca e faz uso da letra calibre. Eu estou aqui para apresentar o trabalho Museus e Equipamentos Culturais, Conhecimento, Frequência e Experiências, de minha autoria, Luciana Ferreira da Costa, em coautoria com a bibliotecária Gilvanédia Ferreira Mendes da Silva, com o bibliotecário Tiago Daniel da Silva e com o estudante de graduação em Biblioteconomia da Universidade Federal da Paraíba, André Severino João do Nascimento. Este trabalho tem como objetivo evidenciar o conhecimento dos museus e equipamentos culturais da cidade de João Pessoa, na Paraíba, bem como a frequência a estes espaços por parte de um grupo específico, discentes da pós-graduação. Então, ambienta essa pesquisa o programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFPB e o programa associado de pós-graduação em Artes Visuais, UFPB, e o UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. As motivações para a realização desse estudo perpassam pela escassez de pesquisas que abordem os museus e equipamentos culturais da cidade de João Pessoa, também o desconhecimento da existência desses espaços, e a pesquisa visa apresentar um retrato do hábito cultural da comunidade acadêmica da UFPB. O referencial teórico centrou-se em abordar a relação públicos-museus, por meio dos estudos de público, que no caso reflete uma tendência da área da museologia. Esses estudos de público datam do final do século XIX e tem como objetivo, dentre outros, conhecer os diversos tipos de públicos, sejam eles, num recorte resumido, o público efetivo, o público potencial e o não público. Na elaboração do referencial teórico, nos centramos em autores como Bourdieu e Dardel, Costa e Brigola, Costa e Moraes. No tocante à metodologia, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva, ambientada em 2 programas de pós-graduação, como já mencionado anteriormente. E os sujeitos da pesquisa são os mestrandos, e doutorandos desses programas. Obtivemos um universo de 144 discentes, aplicamos um questionário online que foi elaborado pelo Google Forms e obtivemos como respostas 45 questionários, configurando então a amostra da pesquisa. Para a análise dos dados, nós estabelecemos algumas categorias temáticas: hábito de visitação, as razões da visita, o gosto por esses espaços, a frequência e a experiência de visita. Como resultados, no tocante aos museus e equipamentos culturais que os respondentes costumam visitar, aparece com uma margem, um percentual bastante significativo, a biblioteca, seguida do cinema, de centros culturais e dos museus, que aparecem com 54%. Quanto aos museus e equipamentos culturais que mais gostam de visitar, temos aqui o cinema, com 28%, seguido dos museus, 20%, centros culturais aparece aí também nos resultados com 15%, seguido do zoológico, biblioteca e teatro com 13%, 11% e 7%, respectivamente. Quanto à frequência de visita a esses espaços, ela se dá, em sua maioria, algumas vezes ao ano. E as razões são as mais diversas. Lazer e diversão para a maioria, também por gostar de visitar esses espaços, por curiosidade, por estudo e pesquisa. E quanto aos museus e equipamentos culturais mais visitados, a Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba aparece com a maior incidência, com 80% dos mais visitados. Em seguida vem a Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Artes, com 74%. O Parque Zoobotânico Arruda Câmara, popularmente conhecido como BICA, com 72%. Usina Cultural Energisa, com 65%, o Hotel Globo, 65%, a
Fundação Casa de José Américo, com 52%, o Centro Cultural São Francisco, que é muito tradicional, aparece com 48%, Museu José Lins do Rego, 35%, Casarão dos Azulejos, 22%, que nesse momento se encontra fechado, o Núcleo de Arte Contemporânea, 15%, a Galeria Arquídeo Picado, que funciona no mesmo espaço do Museu José Lins do Rego, que é o espaço cultural, com 17%, e o Museu Casa de Cultura Hermano José aparece com 6%. Esses foram os mais incidentes, como os mais visitados por parte dos respondentes. Quanto às experiências, né, de visitas aos museus e aos equipamentos culturais, o questionário era uma pergunta aberta para que os respondentes pudessem expressar essas experiências. Então, a partir do que expressaram, podemos categorizar como encantamento e admiração ao realizar uma visita, né? Uma das respondentes destaca uma visita marcante ao Núcleo de Arte Popular, que funciona no prédio da reitoria da Universidade Federal da Paraíba, e também o Núcleo de Arte Contemporânea, que apareceu ali também como um dos mais visitados. Outra experiência nos permitiu categorizar como a potencialidade dos museus e dos equipamentos culturais como instituições não formais de ensino. Então, o destaque para sempre há, né, o que aprender no âmbito dos museus e dos equipamentos culturais, e também o contato, né, com obras de grandes literatas como José Lins do Rego, e esse diálogo também familiar acerca dessas obras. Outra questão em destaque, a partir das experiências, é que os respondentes, né, atestam que falta a divulgação dos museus e equipamentos culturais, que essa divulgação deixa a desejar, né? Então, se houvesse, de fato, uma presença mais contundente desses museus e equipamentos culturais no âmbito das redes sociais, isso poderia facilitar muito mais que as pessoas pudessem conhecer e frequentar ainda mais. Outro ponto importante que destacamos é a contribuição desta pesquisa. Então, uma respondente destaca: na verdade, tive uma grata surpresa por ter conhecimento a partir desse questionário da quantidade de equipamentos culturais que temos em nossa cidade e que até então desconhecia. Então, a pesquisa vem trazer, né, à tona essa afirmativa de que João Pessoa tem museus, que a Paraíba tem museus, ainda há o desconhecimento, né, mas a pesquisa vem tentar minimizar, né, esse desconhecimento. Por último, como considerações finais, nós destacamos, né, a importância dos estudos de público, que devem, de fato, estar direcionados para a centralidade dos públicos nos museus e nos equipamentos culturais, que os estudos de público se constituem como um instrumento de gestão e de interação com os públicos, a partir de aspectos como o conhecimento do perfil do público, quais são seus gostos, suas preferências culturais, qual o impacto cognitivo no visitante quando ele interage, né, com os museus e os equipamentos culturais. Destacamos também, né, a continuidade desta pesquisa de hábito cultural, de estudo de público, agora sobre o viés dos impactos da pandemia de Covid-19, né, no conhecimento desses espaços, na frequência a esses espaços e as experiências do público, sobretudo no tocante à interação com as tecnologias digitais de informação e comunicação, visto que muitos museus e equipamentos culturais tiveram que investir mais ainda na sua presença digital, tendo em vista o momento que tiveram que fechar suas portas devido à pandemia de Covid-19. Então, muito obrigada. Aqui seguem os nossos contatos, os contatos dos autores. Luciana Ferreira da Costa, o e-mail luciana, com 2 N's, .costa@yahoo.com.br. E há também aqui nesse último PowerPoint o contato dos demais autores. Nossos agradecimentos.